Boa noite. A gente é o grupo 11. Estamos de fazer a apresentação com o livro do Amir Klink, o livro 100 Dias entre o Céu e o Mar. Apresentações de cada membro do grupo. Bom, meu nome é Diego Zapata. Meu nome é Danilo. Meu nome é Renato. Juan Gustavo. Kaique Moreira. Alexander. Começando a apresentação. Então, Amir Klink é um comandante de embarcações, navegante e escritor, naturalizado de São Paulo, Brasil, né? Filho de pai e mãe, pai paulista e mãe sueca. Ele começou a frequentar a cidade de Paraty ainda novo com os pais, e por lá ele cresceu com sua paixão em relação a barcos, o mar em si. O livro em questão que a gente vai fazer a apresentação do slide conta a sua aventura de ter viajado entre o norte ou sul? Gente? Sul de África, né? África do Sul. Do litoral africano. Sul do litoral africano, de volta para o Brasil. Uma viagem intercontinental, né? Sim. Basicamente só ele. Luderix é o nome da cidade específica. Uma viagem entre o céu e o mar, basicamente. Só ele e um barco a remo. Somente movido a remo. Então vamos lá. É isso aí. Acho é o ponto de partida, né? O ponto de partida dele eu achei bem legal, porque ele aponta bastante essa parte burocrática, né? Que ele teve que meio que passar várias barreiras, que mostra bastante essa parte de burocracia de país para país. Ele teve que lidar. Todo o trampo que ele fez para poder chegar até Legal. o país e poder embarcar. A determinação que ele teve para ter em dias e tal, tinha prazos que não batia com os prazos dele. Algo que nós achamos essencial no livro foi ele querer mostrar a administração para nós, que o Amir Klink teve que passar, mais precisamente relacionado à administração científica, que foi no caso a divisão de tarefas, onde o Amir, durante essa viagem, durante o dia ele fazia diversas coisas, que era remar, era cuidar da sua alimentação, verificar o rádio, e também algum aspecto relacionado à administração científica foi a análise dos processos produtivos, que nessa divisão de tarefas, cada uma, durante a viagem, ele analisava, para que com isso ele pudesse adicionar métodos. Tipo, um dia ele navegava, ele remava o dia todo. Mas com o passar do tempo, ele foi vendo que se ele regasse essa navegação dele, ele pouparia mais esforços e conseguiria a mesma quilometragem. Ele conseguiria trabalhando desregradamente o dia todo. E também ele usou métodos científicos, que já foram estudados. Estudados não, ele não foi no improviso. Ele estava ciente do que ele estava fazendo, ele teve um planejamento. E por isso não precisar de improvisos e mais nada. Esse conceito da administração científica, basicamente ele fez o quê? Ele viu pessoas que tentaram fazer o mesmo tipo de viagem antes dele e se baseou no que eles fizeram antes. E, tipo, não foi uma coisa que ele pensou, vou fazer. Não, ele teve estudo. Se não me engano, no livro menciona que eles preparou 2 ou 3 anos. Dois. Se preparou 2 anos para poder colocar em prática a travessia. Então, tipo, não foi uma coisa que ele falou, vou fazer e já foi. Ele estudou antes, teve todo o processo de saber de onde ele poderia desembarcar, de onde era mais fácil, o período certo do ano, onde as correntezas estariam mais tranquilas, por conta de ser um barco a remo, ser uma coisa mais tranquila que ele poderia ir. Então, tipo, essa parte está toda na administração científica, o estudo de caso antes de colocar em prática. Tanto que eu achei uma parte legal do livro foi quando ele estava comentando em relação ao pessoal falando
você não vai conseguir, isso já não deu certo 2 vezes. Aí ele comenta assim, como se fosse o ponto de vista dele naquela hora, falando que, tipo, mas aquelas 2 pessoas que foram, ele já tinha estudado. Ele viu que eram pessoas despreparadas e foram mais para serem os primeiros e foram todos, de certa forma, afoitos, com sede no pote, e acabou que não conseguiram nada. O erro deles, ele conseguiu, Ele sabe que foi ele encaixou no planejamento dele o que ele não deveria fazer. Sim, fez aquele dossiê amarelo, né, que ele, você não acredita em mim? Olha aqui, tem tudo aqui, não tem o que der errado, vi todas. É muito bacana essa parte. Acho que até foi, como você tinha comentado, um ponto alto no livro. Eu acho que foi o ponto que ligou bastante na parte de administração científica. Foi na parte que ele percebe que ele fica tentando ir o mais longe possível todo dia. Se nenhum planejamento não vai dar certo, e no meio da viagem ele começa a fazer uma rotina. Ele monta a rotina, eu achei muito legal. Ele viu um avanço, tipo, surpreendente. Mesmo ele trabalhando de certa forma menos, mas mais focado, né? A administração do tempo dele. Sim, muito precisava trabalhar remar que nem um doido para chegar rápido. por dia. E com isso ele ia gastar mais comida, ele ia gastar mais, ter mais esforço, energia. Isso se aplica totalmente na administração atual, né? Que as empresas hoje em dia estão percebendo que não adianta você trabalhar 12 horas sem qualidade de vida, você tem que dar um suporte para o funcionário, uma qualidade de vida, para ele estar mais motivado. Bem bacana. Sim. Bom, a gente vê claramente aí a administração científica nesse ponto aí que vocês formaram, né? Inclusive ele fala no livro como se estivesse trabalhando mesmo, com jornada de trabalho de 8 horas, né? Hora de almoço, hora de descanso. E apesar de tudo isso, ele percebe que mesmo com a carga horária meio reduzida, ele tem um melhor desempenho enquanto a sua meta, né? Que é de poder avançar o máximo possível, né? E a gente pode ver claramente a administração científica em prática, né? Para conseguir todo esse desafio, né? Esse processo todo, ele teve alguns desafios que ele precisou considerar, né? Por exemplo, de suprimentos, que a gente estava falando aqui, o que comer, o que levar para comer, né? Ele precisou considerar quanta comida levar, como vai ser preparado, tudo com o intuito de que porque se ele come pouco, ele tem pouco desempenho. Se ele come muito, ele pode ficar pesado e não consegue ter um desempenho melhor. E tem a questão disso aí, de vitalidade, né? Porque em outros estudos ele percebe que o pessoal come pouco, leva algum tipo de comida específico, e ele não consegue ter uma das coisas que o pessoal que já viveu isso diz é que se arrepende de não ter levado comida boa para poder concluir esse processo, né? Então esse é um dos desafios que ele teve que considerar. Outro ponto é a questão da comunicação. Como que ele ia se comunicar com a galera do continente, com a galera que está ajudando ele, né? Na época não tinha comunicação como é hoje, não tinha internet assim tão acessível. Ele precisava aprender sobre rádio amador, né? E rádio amador não é só chegar e falar com o rádio, precisa aprender como usar o rádio, os códigos que tem no rádio, né? É um mundo bem complexo a utilização de rádio amador. Ele precisou considerar isso para fazer essa travessia toda. Outro ponto é a questão da saúde. Ele precisou levar em consideração também o que fazer se ele vier adoecer, questão de se ocorrer alguma coisa, o que fazer, né? Ele precisou também considerar essa questão de saúde, né? Outro ponto é a localização. Sabe, o cara está no meio do nada. E como saber onde está? Na época não tinha GPS como hoje a gente tem, né? O celular já tem GPS. Mas ele tinha que se guiar com cálculos através das estrelas, né? Inclusive fala que tinha uma precisão meio errada aí de não sei quantos quilômetros.
Umas partes ficaram bem claras, aquelas partes que ele teve que se encontrar com outro barco. Ele tentou se encontrar com um barco e não conseguiu, né? Porque ele achou que estava num lugar e não estava. E acabaram se sincronizando, né? Ele estava ansioso esperando esse momento. Outro ponto é o meio de transporte. Ele precisava levar em consideração como queria levar o barco dele, o equipamento dele, até o ponto de origem, né? Onde seria o início da travessia. Ou seja, ele tá com o equipamento aqui no Brasil e precisa levar lá para a África. E aí, como que eu faço isso? Eu tenho que considerar esse ponto também. A questão do financiamento, como que seria a parte de custos, né? Como que isso é financiado tudo isso? Ele conseguiu a ajuda de uma empresa da Yacht, né? Yacht. A Yacht patrocinou parte aí dessa empreitada e o restante foi com ele, né? Pelo que eu vi no livro também, foi de certa forma muito benéfico para as empresas, né? Porque estava lá estampado no livro, as pessoas que ajudaram ele também, a nutricionista, no caso, se não me engano, foram 4, 5 pessoas. Então tá todo mundo ali listado, tudo. Então foi de certa forma até um marketing para as pessoas. Então foi uma mão dupla, né? Foi bem bacana também essa parte. Bom, tem a parte também burocrática, né? Ele não é só o Brasil que é burocrático. Eu achei que é só aquela burocracia toda. O livro menciona que como ele tinha que atravessar vários países, né? E o plano dele, querendo ou não, é um pouco, digamos assim, arriscado, né? E os países estavam meio que, como é que a gente vai deixar o cara pegar e sair no mar? E se esse cara se perde? Ou se acontece alguma coisa com ele, quem que vai pagar os custos de resgatar o cara? Né? Então ele precisou ter essa parte burocrática, como fazer para passar todo o equipamento e conseguir sair de onde ele estava com todos os papéis certinho, né? Afinal ele estava atravessando países, né? Então tem que dar entrada, saída, o que você está levando. Acho que outro ponto também que dificultou bastante é que, eu não sei pronunciar, Luderitz era uma região de exploração de diamantes, né? Então tinha uma preocupação gigantesca, vai que esse bloco está levando um monte de diamante, traficando diamante. Então acho que foi um aspecto que dificultou bastante também a parte da papelada para ele. Ele ficou preso 2 semanas no... 2 semanas no porto, sem poder, com barcos lá, tudo certo, só que a papelada não saía. Desespero da pessoa. E ele menciona no livro que esse tempo de espera alterou a programação dele em relação ao clima que teria no mar, porque esse programa vai sair tal data, e a data tinha passado nesse tempo que ele ficou esperando. Então ele saiu um pouco depois, não teve tanta alteração, porque ele não conseguiu fazer a viagem, mas acho que era meados de julho, que ia ter altas tempestades na região que ele ia passar, certo? E acabou que ele conseguiu sair sair antes por conta desse atraso. Ele teria saído muito mais cedo se tivesse dado tudo certo. Eu não sei se entendi errado, mas pelo que o ponto de vista daquela parte principal do livro, quando ele está a parte principal não, a inicial do livro, quando ele está saindo do porto, talvez, aparentemente, se ele tivesse saído na data prevista, não teria nem acontecido aquele acidente, né, da virada. Sim. Porque ele estava totalmente em desacordo do que ele tinha programado ali naquela saída. Exato, foi esses 12 dias que atrapalharam, mas não de forma tão ruim quanto ele pensou que poderia acontecer. Ele estava com medo também de, nesse meio tempo, né, que demorou umas 2 semanas de sair. Então ele perguntava ao pessoal quanto tempo demora mais ou menos. E podia demorar meses, podia demorar dias, e ele nessa ansiedade, né, por a questão burocrática aí. Essa questão burocrática também pegou muito, porque teve lá, o pessoal falou assim, se você se perder lá no meio, eu não vou ficar medindo muito esforço para pagar resgate para você não. Então se você perder lá, é meio que responsabilidade sua. Isso foi o que dificultou ele sair. Porque você vai deixar um cara sair da sua terra, lá do seu espaço, se perder no mar. Seu corpo. Com a autorização sua, isso tudo pesa. Teve meio que não um acordo, meio que uma conversa por fora, e o Amir
deixaram claro pra mim, se você se Ele inscrever teve que lá, assinar alguns papéis, Ele teve não que foi assinar disso? Ele Abrir teve que mão assinar. do resgate, então você é só conta em risco. Ele assinou um documento de responsabilidade mesmo, porque era por conta do risco dele mesmo. Bom, e por último ponto que ele precisou considerar nesse desafio é a questão da natureza, né? O alto mar é totalmente imprevisto, né? É imprevisível, né? Você não sabe se pode ter um furacão se cria no meio do nada, tem tubarões, tem bastante peixe, tem baleia, né? Tudo isso ele precisou considerar nesse desafio. Uma curiosidade é que ele fala que se você vê uma gaivota e acha que está perto de uma costa, é mentira. Você não está perto de uma costa, porque em todo o trajeto dele tinha gaivotas no meio do Oceano Atlântico. Bom, ele, para conseguir tudo isso, ele teve alguns estudos de casos que a gente listou. Um deles é o caso de Maurice. Maurice ele é um radioamador francês que é um radioamador que tem acompanhado outras travessias de outras pessoas que já fizeram travessias desse tipo, né? Então Maurício ele já tinha uma boa bagagem de conhecimento nessa área, né? E ajudou bastante nas dicas do que fazer, o que levar, quando levar. Como radioamador ficou acompanhando ele também no projeto. Outro foi o Gerard da Bourville, que foi um remador francês que já fez um cruzamento do Oceano Atlântico Norte, no caso aqui ele está fazendo pelo Sul, mas já teve esse Gerard que fez pelo Norte. E ele teve contato com essa pessoa como estudo de caso, para saber o que levar. Foi inclusive ele que falou sobre a comida. Sim. Que precisa levar comida, bastante comida, boa comida, para você ficar forte, firme. Porque afinal vai ser um trajeto totalmente movido a remo, ou seja, a braço, esforço físico, né? Então ele precisa estar bem alimentado, né? Essa é a parte aí do estudo de casos, né? Que ele teve. Ele teve que fazer bastante planejamento, fazer um grande planejamento para que não ocorresse muitos imprevistos. Foram 2 anos de planejamento e um desses planejamentos seria o lugar de partida ideal, que ele tinha 2 opções, que era o Deritz e o Walvis Bay. Realmente ele considerou ir pelo Walvis Bay, mas ele viu que por Walvis Bay ele tinha grande chance de ser jogado na Costa dos Esqueletos, que era uma parte da costa da Namíbia que vários barcos foram naufragados. Então ele resolveu ir para o Luderitz, até mesmo porque Luderitz tinha ventos mais propícios para ele poder ir até o nordeste do Brasil, que os ventos eram mais favoráveis. O tempo previsto por ele foi 109 dias, porém eles fizeram 150 cardápios para se ocorresse alguns imprevistos. E esses cardápios deveriam seguir pré-requisitos, que deveriam poder ser conservados em estado extremo de umidade e temperatura, e deveria ter algo importante, que era anular a salinidade da água, porque toda a comida que ele produziria seria com a água do mar, e a comida era toda à base de desidratados sem sal. Até mesmo porque se fosse com sal, ele teria que utilizar a própria água doce para cozinhar. Ele acabaria gastando então, água. Então ia consumir muita água, muito peso. Então, ao fim de aliviar um pouco essa carga, aí que melhor do que usar a própria água, que tá a abundância ali, né? Ele também fez colocou tanques de água doce abaixo do barco, na parte de baixo, para se caso acontecesse capotamentos. Ocorreu apenas mas esse sistema de anticapotagem serviu muito bem, que ele conseguiu reverter toda a situação. E teve também o barco, apesar de ser movido a remo,
tinha bastante coisa que deveria usar energia. Seria o seu rádio para fazer comunicação, o seu rádio que ele escutava e energia, baterias extras e a iluminação do barco. Tudo isso foi através de iluminação do sol na energia solar. Tem inclusive um parênteses aí, alguns sugeriram a ele que colocasse um motor, um gerador a energia a combustão, né? Ou seja, um gerador de gasolina mesmo. Só que seria totalmente inviável, porque ele precisaria levar combustível, fora um motor gigante, né? Poder gerar. E aí, no planejamento dele, né? Ficou bem melhor no sistema solar. E o pessoal até falou que não daria certo o sistema solar e tal. E no meio da viagem até a gente chegou a comentar, né? Porque ele fez a tempestade, a cobrir o sol e achava que ia dar certo. E mesmo com todo o tempo que grandes partes do trajeto ficou meio realmente nublado, mas ele não teve nenhum problema com a energia. Até deixei energia de sobra, né? Ele falou que tem um momento que ele mediu para saber quanto de energia estavam as baterias, porque ele achou que estava descarregando já, né? E quando ele mediu, estava quase no talo, cara. Não tinha nenhum problema de eletricidade. Foi muito bem planejado essa parte. E como o Diego falou, ele teve problemas com o transporte do barco, que seria, inicialmente ele tinha escolhido Deritz, porém não tinha conexão direta por avião para chegar até Deritz. E ofereceram uma oportunidade de ele levar seu barco através de avião até o Walvis Bay. Então ele considerou ir para o Walvis Bay, mas teve algum problema lá, teve problema com o tamanho do barco. Dentro do avião não conseguiu colocar o barco direito dentro do avião, portanto ele teve que voltar com a ideia de partir de Deritz e levando o barco por navio. Ele ia de avião. Estava até certinho já. Cabia no avião. Só que aí o cara que projetou o barco falou, vamos colocar mais um reforço. Por se alguma coisa acontecer. Acho que 1 centímetro deu E por causa desse reforço, não foi entre 3 e 5 centímetros, foi coisa bem... Não coube dentro do avião. Mas ele no livro menciona que deu graças a Deus por esse reforço. Por causa dos vários golpes que ele teve de investidas do mar e de tubarões, né? Elas param muito no caso dele. Agora eu vou falar um pouco sobre a execução, como é que foi o planejamento dele em relação ao tempo. Ele, no começo, ele estava com uma média de 16 horas e tinha uns horários de descanso. Só que ele viu que com isso o trabalho dele não estava rendendo, não estava tendo o resultado que ele queria. Que ele estava acabando trabalhando muito e viu que não estava indo longe, não estava fazendo a diferença. Aí ele resolveu diminuir a carga horária, mas antes disso ele fez uma análise. Ele passou a ver o horário que ele dormia, descansava, e o horário que ele trabalhava, para ver qual era o melhor horário para ele equilibrar as coisas. E em relação aos equipamentos que ele levou, ele, como já haviam dito aqui, ele tinha estudado outras pessoas que fizeram uma viagem parecida. E ele acabou, com essa experiência que as pessoas tiveram, ele acabou levando equipamentos de reserva, como remos, cordas e outros equipamentos. Essa parte do remo que você falou, no começo do livro até conta que antes mesmo dele, no início da partida dele, um barco que estava para se despedir dele, o pessoal que estava junto com ele não sabia manobrar a vela do barco, bem maior que o dele. Acabaram ficando contra o vento, a favor do vento, e jogaram uma bolsa de... era roupas. Era uma blusa dele, uma blusa. Né? Uma blusa e a câmera. Isso. Uma blusa e a câmera. Numa sacola, só que estava amarrado na corda do mastro da vela do barco. Porque por conta do forte vento, essa corda, ele não conseguiu desamarrar a tempo e puxou. A corda enrolou no remo dele
puxou arremessando o remo dele, um remo reserva, tipo, muito longe. E por conta do vento, as correntezas estavam tipo, muito agitadas. Ele ainda conta que ele, antes de começar a viagem, ele já estava com a mão cheia de calo e de bolha, por conta de estar remando. 1 hora, né, pra pegar, conseguir. 1 hora remando atrás do remo por conta desse acidente, antes dele começar a partir. Tipo, só pontuando esse coisa. Ele mesmo falou, né, ele teve essa preparação do remo reserva, com base nos outros relatos. Talvez ali mesmo no começo ele já poderia estar precisando desse remo reserva. Exatamente. Mas poderia ter acabado ali mesmo a viagem dele se Ele ele não tivesse começado. esse planejamento. Foi de uma falha que ele teve que ele conseguiu pegar a experiência para realizar algo maior, algo que ele queria mais pra frente. Acho que o livro todo, né, de certa forma, pelo que eu analisei assim, o livro todo é um desenrolar de várias experiências fracassadas que foram pegando o problema, achando a solução e adaptando para aquela viagem. Então, e também até na própria viagem vai adaptando os problemas, né? Bem interessante isso. Uma coisa que ele menciona também no livro, que eu achei tipo, bem interessante, que as outras pessoas, outros 2 caras que tentavam fazer a mesma travessia que ele, foram com o objetivo de recorde mundial e coisas do tipo. E, tipo, ele não. Ele foi exatamente porque era um sonho dele fazer isso. Tipo, ele não estava querendo um mérito ou alguma coisa do tipo. Ele foi por prazer dele e porque ele sonhava em conseguir fazer isso. Por conta do que os outros 2 fizeram antes, como eles erraram, como eles não conseguiram fazer, um menciona no livro que ele realmente morreu, ele foi encontrado morto, se não me engano, né? E o outro não foi encontrado. O barco dele sumiu e ele junto. Acredito que ele tenha morrido. Mas não, ele é relatado no livro como morto e o outro não. Então, com a base com a experiência que esses 2 fizeram antes, ele teve todo o processo de fazer. Que ele viu, quando ele foi pelas contas dele, ele percebeu que ele estava, de certa forma, adiantado. Então, com toda essa adaptação que ele teve, mesmo com todos os problemas até que não era previsto, ele conseguiu se adaptar àquelas situações, que nem, por exemplo, teve a parte do livro que tinha um tubarão, os tubarões, né? E ficava roçando ali na parte do casco e soltando tinta e isso fazia caca, né? Montava bastante caca. Ele pegou a tampinha da Tupperware, fez uma lâmina e tirou pra, tipo, ao mesmo como a Tupperware, a tampa dela é meio oleosa, meio deslizante, daria pra tirar a caca e não ralar a pintura. Então, foi uma coisa que ele conseguiu, acho que por conta disso também ele ganhou bastante tempo. Então, no final das contas, isso foi somando pontos, pequenos pontos, e conseguiu no final, antes era 109 dias previstos, chegou a 100 dias, 100 dias em ponto, bem legal. E no desenrolar da parte do final, teve aquela parte que ele tinha comentado, né, tentou encontrar o navio lá no meio do oceano. Ele estava meio assim de não querer encontrar, porque já estava na reta final, então ele ia dali, desde a hora que ele saiu até aquele ponto, ele não tinha visto um rosto humano, então seria legal realmente ele só ver um rosto humano quando ele chegasse ali na ilha. E ele não conseguiu se encontrar com o pessoal porque realmente o mar é gigantesco. Mesmo com todo o planejamento, com todas naquele tempo, né, no dia de pesca. Então, ele também até na parte do final ele teve um planejamento ali meio que na hora ali por conta dos desvios, né, que o mar é bem impreciso. Ele queria desembarcar em tal lugar e depois do meio, mais ou menos, ele percebeu que estava muito difícil. E mesmo assim, como era o sonho dele, né, ele foi atrás, fez cálculos e conseguiu chegar. E uma coisa legal também que eu achei na parte do desenrolar do livro do final, quando ele chega, tipo, toda aquela aventura, toda aquela conquista para ele super importante, e tem um pescador, olha para ele e fala: "E aí, pescou o que hoje?" Tipo, sai pra pescar. ele: "Você tá vindo de onde?" "Do outro continente." Ok, legal. Você tá bem? E tipo, é muito legal isso. Eu achei muito bacana que mesmo as nossas conquistas, eu acho que isso deu a perceber que as nossas conquistas são as nossas conquistas. Então, talvez uma coisa que seja tão importante para mim não seja tão importante para os outros.
E foi muito legal essa parte de mostrar o resultado mesmo, de ele ter chego ali no litoral, ter chegado onde ele queria, que ele poderia, com toda certeza, pelas dificuldades que não foram poucas, ter falado, realmente, vou desistir nessa parte, vou aonde o mar me levar ali, ok, tá ótimo, já cheguei até aqui. Mas não, ele persistiu, teve toda uma administração, teve todo um recálculo, todo um manejo ali para conseguir realmente chegar onde ele queria. Então foi muito legal, ele conseguiu, né? Isso é legal você falar a cidade onde ele queria chegar. Salvador. Isso foi no dia 12 de setembro de 1984. Foi quando ele finalmente chegou à cidade em Camaçari, na Bahia, né? Sim. E o interessante é que ele chegou sem um problema de saúde, não chegou mais magro. Possivelmente mais saudável do que a gente. Achou mais saudável, né? Um estoque de 50 para mais 50 dias Mais de um estoque comida. de 50 dias. Esse foi o resultado. Mais todos os dias de água. Uma outra coisa que mostrou aquela parte de ser meio organizado do Amir, né? É quando ele fala que no último dia ele estava chegando no prazo, no horário marcado para entrar em radioconferência, né? Ele chegou exatamente, ele passou do ponto, pô, agora cheguei. Aí ele falou, parou o barco e falou, cheguei. Estava bem na hora de falar com o rapaz do barco. Foi tipo, bem preciso. Nem um dia ele falou, né? Todos os dias, no mesmo horário, perfeitamente, como combinado, ele entrava no rádio. Então, isso mostra, uma das coisas do livro que mostra a parte de planejamento dele e ser muito preciso. Nós listamos alguns mecanismos de defesa também, né? Por exemplo, a repressão. Né? Em alguns momentos, Samir ele se sente exausto, né? Com dores, com calos, mas mesmo assim ele não foca na dor. Ele pensa mais no foco que é o objetivo dele, que é a meta dele. Né? Outro mecanismo de defesa que a gente identificou foi a sublimação. Ele ficou um longo período no mar, né? Só que ele canalizou toda essa falta de ter companhia, né? Com os animaizinhos que ele via ali, né? Ele tinha a gaivota lá, Um barãozinho lá, legal. tinha um peixe dourado, que era amigo dele, fiel, né? Até quase nos últimos dias ele sabia quem era o peixinho lá, que era o mesmo peixinho. E os peixes ajudavam ele a saber quando tinha tubarão ou não. Sim, verdade. Ele fez, ele tinha esse mecanismo de defesa de conversar, de falar, pensar, né? E outro mecanismo de defesa que a gente viu foi o humor, né? Ele no decorrer da viagem se vê discutindo com ele mesmo várias vezes, né? Ele fica um longo período sozinho e começa a conversar consigo o tempo inteiro. Porque dizem que isso é bom para quem não está, não ficar, digamos que doido, né? Ficar 100 dias. Você falou que ele preocupado com não ficar doente, coisa do tipo, um dos problemas, na verdade, ele poder endoidar por conta da falta de companhia, ter alguém para conversar. Porque independente dele estar sozinho, o ser humano precisa ter algum contato com o ser humano. E, tipo, ele não tinha nada disso. Uma parte legal é a foto que ele pega e põe no barco da paisagem. Pra tipo, não ver só azul, só o mar e céu. Ele coloca uma foto em cima da cama, né? Pra ser sincero, até achei, quando comecei a ler o livro, eu falei, caramba, assim, um dia vai ter alguma parte no livro, ainda mais naquele começo que ele brinca que tava achando que tava meio estranho, né? Que ele pegou lá, gritou no oceano. E eu falei, caramba, algum momento ele vai ter, vai sofrer com isso, né? Mas até que não, ele foi ficando. Bom, uma conclusão, chegamos afinal uma conclusão do nosso grupo, né? Seus planos, nossos planos, se bem elaborados, com lógica, né? Com criatividade, determinação, considerando e aprendendo com essas experiências dos outros, já vividas, né? Podem ser atingidos, mesmo que pareça impossível, né? Uma frase que Amir falou numa entrevista que ele deu
não houve nenhuma surpresa com tudo que ele viveu. Tudo tinha um planejamento. Até o que parecia ser surpresa, ele já considerou, né? Já tinha pensado. Já tinha pensado, né? E a gente gostaria de concluir com uma frase de Amir, né? Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar o calor e o oposto, sentir a distância. Amir Klink. Isso aí. Esse final. Só dando um adendo, a professora, a gente optou em fazer dessa forma, foi ideia do nosso amigo Alex, porque a gente pretendia fazer a apresentação de todo mundo em pé, conversando. Só que dessa forma acho que ficou muito mais prático, dinâmico, em relação a parecer mais uma conversa. Sim. E pode ter fugido um pouco da ordem dos slides, foi o que eu percebi da gente apresentando aqui. Mas o contexto ainda está no mesmo, seguindo tudo certinho. Ficou até mais fácil a apresentação em forma de um bate-papo. Então, é isso.